Fala galera, tudo bem com vocês? Bernardo aqui trazendo mais um vídeo de análises nessa segunda-feira por aqui, certo? Segunda-feira aí com pouquíssimos jogos, temos Champions terça e quarta, então temos uma semana muito boa aí pela frente, certo? Primeiro eu queria relembrar com vocês, como sempre, as dicas que eu deixei no vídeo de ontem, tá? Então bora lá. O primeiro jogo que eu tinha deixado a dica para vocês aqui era o jogaço entre Barcelona e Sevilha. A dica que eu tinha deixado para esse jogo aqui era o over 1,5, acabou não batendo. Esse gol do Barcelona aqui acabou saindo muito tarde, o primeiro gol saiu somente aos 72 minutos, com um belo gol do Pedri. O gol acabou saindo muito tarde, ficamos no red na dica aqui do Barcelona. A outra dica que eu tinha deixado para vocês aqui era no jogo entre Atalanta e Napoli, era também o over 1,5. Aqui, diferentemente do Barcelona, já bateu super tranquilo, saíram 4 gols na partida. O nosso over 1,5 bateu ainda no primeiro tempo, certo? Então, estamos 1-1 aí nas dicas desse domingão. E a última dica que eu deixei foi no clássico entre Juventus e Inter de Milão. Era também o over 1,5 que acabou não batendo. A gente tem aqui as estatísticas do jogo. Foram 22 chutes da Juventus, 5 no gol. A Inter já teve um volume bem mais baixo, apenas 5 chutes. Um chute apenas no gol e acabou ganhando o jogo. Futebol é isso aí, é bola na rede. Aqui a gente tem o momento do gol da Inter, que foi lá no primeiro tempo ainda de pênalti. E eu tava bem confiante que fosse sair o segundo gol, acabou não saindo. Então a gente finaliza aí as dicas desse final de semana com 7 dicas enviadas, 5 greens e apenas 2 reds, tá? Uma sequência muito boa aqui no canal. Então vamos seguir para as análises aí desses jogos de segunda-feira. O primeiro jogo que eu quero comentar com vocês aqui é lá na Itália, o jogo entre Milan e Bolonha, às 15 para as 4 da tarde, horário de Brasília. A gente tem aqui os confrontos diretos entre as duas equipes nos últimos 3 anos, nenhuma vitória do Bolonha, 2, 4, 6 vitórias do Milan e um empate, certo? Aqui a gente tem o Milan que vem de uma sequência de 10 jogos, na verdade, sem perder. Dos últimos 5 jogos venceu 3, vem de 3 vitórias consecutivas, inclusive essa importante vitória aqui contra a Napoli fora dos seus domínios. O Bolonha, por sua vez, das últimas 10 partidas ganhou apenas uma vez. Nos últimos 5 jogos perdeu 2 jogos, ganhou apenas um, empatou outros 2. Temos aqui o Milan como líder da competição, com 3 pontos a mais que a Napoli. Aqui tá, e também 6 pontos a mais que a Inter de Milão, mas com um jogo a mais. Então o Milan aqui joga para defender a sua liderança, faltando 8 jogos para o final do campeonato. O Milan tem a 4ª melhor campanha jogando dentro dos seus domínios e o Bolonha tem a 16ª campanha jogando fora dos seus domínios. A gente tem aqui os últimos jogos do Milan atuando em casa, perdeu apenas para Sassuolo e para o Spezia. Deixa eu só confirmar aqui quantos jogos são. São 15 jogos, o Milan perdeu apenas 13 e um para Napoli aqui que eu não tinha visto. O Bolonha, por sua vez, são 13 jogos, onde ganhou apenas 3. Então é uma equipe muito irregular jogando fora de casa, o Bolonha. O Milan, por sua vez, já é uma equipe bem irregular jogando dentro dos seus domínios e quer com certeza aproveitar esse jogo aqui para abrir mais distância da Napoli e também da Inter de Milão. Então, vou abrir o jogo com vocês aqui. Milan e Bolonha. A dica que eu deixo para esse jogo entre Milan e Bolonha é Milan para vencer, beleza? Milan e Bolonha, a dica que eu deixo é Milan para vencer naquele mesmo método de sempre, em odds de no mínimo 1,50, beleza? Bora para nossa última análise dessa segunda. E por fim, o último jogo que eu quero comentar com vocês aqui é pelo Campeonato Português, entre Porto e Santa Clara, às 4h15 da tarde, horário de Brasília, tá? A gente tem aqui os últimos 10 jogos do Porto, perdeu apenas pro Lyon pela Europa League, beleza?
Temos aqui os últimos 10 jogos da equipe do Santa Clara, venceu apenas 3 partidas, nas últimas 5 ganhou apenas uma, que foi do Vizela, tá? Aqui nós temos o Porto como líder da competição, faltando 11 jogos por fim, com 73 pontos, o vice-líder Sporting tem 6 pontos a menos, então o Porto vai ficar com um jogo a mais aí, podendo abrir 9 pontos. O Porto é a melhor equipe mandante do campeonato, são 13 jogos, 11 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota. E o Santa Clara, por sua vez, tem a penúltima pior campanha jogando fora dos seus domínios. Ganhou apenas um jogo, perdeu 7 e empatou 5. Aqui a gente tem os últimos 13 jogos do Porto jogando dentro de casa. Apenas esse jogo aqui com o Braga não bateu o over 1,5. Aqui a gente tem os últimos 13 jogos também do Santa Clara atuando fora dos seus domínios, onde apenas os 2 últimos não bateu o over 1,5, beleza? Então, vou abrir o jogo aqui na Bet365 com vocês. Porto e Santa Clara. A dica que eu deixo é aqui na aba Gols. A dica que eu deixo para o jogo entre Porto e Santa Clara é o over 1,5, certo? Over 1,5 gols no jogo entre Porto e Santa Clara, em cotações de no mínimo 1,55 aqui, beleza? Por hoje era só isso, pessoal, não encontrei valor nos outros jogos que eu analisei, então preferi trazer apenas esses 2 jogos aí para vocês. Quem gostou, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e compartilha com os amigos aí, que ajuda muito a gente, beleza? Uma boa segunda-feira aí para todo mundo e até mais. Valeu!